Eu sou o Theus Bionic e estou aqui para desta vez falar um pouco sobre o que eu sei sobre átomos. Átomos, quem nunca ouviu falar, talvez, duvido muito, mas é possível. Átomos são literalmente tudo o que existe, desde papel, desde a própria tinta, desde tudo. Mas, como a gente, se for disso, é a mesma ideia daquele farinha do mesmo saco. Então todos seriam farinha do mesmo saco. Tudo, todos. Absolutamente tudo. E pensando assim, eu digo como se essa caneta fosse, de certa forma, igual a mim. Ela é feita exatamente do que eu sou feito. Nada igual. Tirando a forma que as estruturas se organizam. Porque imagina só como aqueles desenhos de arte moderna, ou aqueles padrões, geralmente em, não sei, papel de parede. Os átomos, eles fazem estruturas como essas. E fazendo estruturas como essas, eles fazem coisas como uma caneta, como a tinta, como um olho. Fazem tudo. E conforme a diferença de como ele é formado, né, de como ele se ajusta, ele muda a sua força, a sua resistência, a frio, calor, e tudo depende. Por exemplo, frio e calor é tudo energia. Frio é pouca energia, calor é excesso de energia. E tudo isso são partículas. Então, quando a gente está num lugar muito frio, geralmente nosso metabolismo cai. Mas uma coisa interessante é que não é apenas o metabolismo de animais que caem para que eles fiquem bem. Os próprios átomos desaceleram-se e por causa da falta de energia. Porque o que é um átomo? Um átomo pode ser uma composição de 3 partículas: elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons e nêutrons ficam no centro, já que é meio que como se fosse um planeta e uma estrela. A estrela seria o nêutron e o próton, ou apenas o próton, mas nunca apenas o nêutron. Já vou explicar por quê. E o elétron roda ao redor deles, como um planetinha. Os elétrons são de energia negativa e são atraídos por energia positiva, que são os prótons, que ficam no meio. E os nêutrons, ao contrário de todos, eles não têm energia nenhuma, então eles não são nem atraídos nem retraídos por outros. Porque se você pega um próton e outro próton, deixa eles perto, é que nem você colocar um ímã positivo com um ímã positivo. Eles se rejeitam, mas eles atraem o negativo. Então, assim, tem um próton e um elétron. Esse é o elemento mais simples que tem, conhecido pelos humanos, que é o hidrogênio. O hidrogênio é o material mais comum do universo, pelo menos segundo estudos, né? E acredita-se que com ele dá para fazer a verdadeira energia limpa, considerando que a gente pode pegar no espaço e mais de 90% do espaço seria feito de hidrogênio. Então é muito hidrogênio para a gente simplesmente ir lá pegar. E tem os elementos cada vez vão ficando mais pesados. O que são pesados? A maior composição de prótons, elétrons. A coisa interessante é que se você colocar um próton e 2 elétrons, é possível que ele não consiga segurar os dois com sua própria energia. E um deles acaba se auto-refletindo, porque eles estão em órbita. E como eles meio que são ímãs, então um deles vai acabar refletindo o outro para longe e vai sair. Inclusive, quando ele sai, ele vira radiação. Então isso que é radiação, são partículas soltas por aí, e isso é radiação. Faz muito mal, inclusive a radiação pode acertar nosso DNA diretamente, tipo, quebrar como uma bala. De qualquer forma, continuando. E uma coisa muito legal é que vem a introdução dos nêutrons, geralmente, aí, para construir coisas mais complexas. Porque o nêutron não atrai o próton, mas ele gruda no próton. E ao mesmo tempo que ele não atrai, ele não rejeita. Então dá pra você juntar 2 prótons no único lugarzinho, o centro. Em vez de eles ficarem se rejeitando, o próton junta eles.
E aí dá para ter mais elétrons. E cada vez ficando mais e mais e mais complexo. Um dos elementos mais complexos que tem, ou mais pesados, é o urânio. E o urânio acaba sendo, conforme mais complexo, geralmente mais radioativo ele é. Porque ele é meio instável por si só. Se tem muitos prótons, se tem muitos nêutrons, por exemplo, na verdade, se tem muitos prótons, por exemplo, os elétrons vão ser lentamente, bem lentamente separados, ficando cada vez mais longe. Cada vez que eles fiquem mais longe, eles vão se retraindo mais, perdendo elétrons. Elétrons que podem ir no seu DNA e você ter um filho de 10 braços. Inclusive, para ser piada, mas é piada. Mas é possível. Tudo é possível com a genética. Você conseguiria deixar humanos ultra poderosos ou ultra fraquinhos com DNA. De qualquer forma. Coisa interessante sobre átomos, que a gente nunca vê ele diretamente, é que eles são extremamente pequenos. Pense em hemoglobina, ou seja, o glóbulo vermelho, que é basicamente seu sangue, ou pelo menos algumas célulazinhas que estão lá. Ele é enorme perto de um átomo. De um átomo complexo, um urânio da vida. Mesmo assim, ele é ultra pequeno. Tão pequeno de fato que não dá nem pra ver, se você tivesse uma perspectiva dele. E hoje em dia são os melhores telescópios, pensando na astronomia, os melhores microscópios, que na verdade tem bem que a mesma ideia, né? Deixar as coisas bem longe, perto. Porque, do ponto de vista de uma célula, você tá bem longe dela. Por isso precisamos de um telescópio. Ou, nesse caso, né, um telescópio para seres pequenos, um microscópio. E a gente não consegue nem ver a cor dele, porque as formas mais complexas de cor, que cada cor diferente tem meio que uma carga diferente, não conseguem realmente tocar eles. Então só a luz branca consegue passar. Então a gente sabe como é. E uma coisa interessante é que a gente meio que descobriu isso não por acidente, porque assim, imagine só, tem esse pedaço de papel. Penso, olha, eu posso dividir, é só eu conseguir. Eu divido ele, saber, pegar algo mais simples. Pegar isso. Vamos supor que você é um cientista curioso. Aí tô pensando aqui, eu posso separar isso na metade? Posso? Separei na metade. Eu posso separar isso na metade? Posso. Separei pra metade. Posso separar e assim. E assim se foi. Separando, não sei, um cubo talvez, até o seu ponto mínimo ultra pequenininho. Aí descobriram os átomos. Inclusive, exatamente hoje, eu descobri que átomos não separáveis de uma língua aí. Acho que são um pouco de grego, latino, não sei. Mas A é de não e tomo é separável. Só que, alguns anos depois, descobriram que átomos, na verdade, são formados por células pequenas. Então, se você separa um átomo, você tem essas células pequenas. Então, são células ainda menores. E acaba destruindo um pouco a ideia do átomo. Mas é um nome bonito e continuaram com ele. E aí, recentemente, faz um tempo, mas descobriram 3 outras partículas. São as partículas chamadas subatômicas, que são tão pequenas, que é difícil que a luz acerte eles, pra gente poder enxergar, né? A gente não enxerga nada que a luz não reflete. Por isso que isso daqui é bem fácil de chegar por aí. Ele brilha e reflete muito a luz. Mas já essa parte preta do meu chapéu, eu chamo de chapéu, mas é uma touca, já não atrai, ele como eu falo, ele atrai mais a luz e acaba meio que absorvendo ela. Por isso que é preto, não é tão visível assim. E essas partículas subatômicas são separadas em quarks, e os outros eu não lembro, perdoe, eu vou ser sincero com vocês, eu não lembro os outros, mas ambos deles são extremamente minúsculos, muito minúsculos mesmo. Eles compõem os átomos são minúsculos. Então, coloca pequeno nisso. E engraçado é que até hoje os cientistas acham que não tem
realmente o limite para isso. Que ainda tem como separar esses quarks e outros, que eu não lembro agora, em outras células. E devem ter já até mesmo conseguido fazer isso. Só que a gente não vai saber porque a gente não consegue ver. Porque são tão pequenos que a gente tem muita dificuldade em conseguir enxergar essa partícula subatômica que são os quarks e os outros, e seus amigos. Chama quarks e seus amigos. Que a gente não consegue enxergar a separação deles. Inclusive, há muitas teorias legais sobre isso. Como, por exemplo, a teoria que se você chegar muito pequeno, você entra no mundo quântico. Tipo aquele lá do Homem-Formiga. Onde tudo seria diferente. E existe até mesmo a teoria que dentro destes quarks, ou até mesmo dos átomos, é um universo 100% diferente. Onde temos o centro e, bom, os planetas. Poderia ser uma conjunção de estrelas. Então, existem várias teorias loucas e legais. Tipo a ideia que os átomos, na verdade, são estrelas cada vez mais complexas. E se a gente conseguisse se diminuir para aquele tamanho antes de virar um buraco negro, que tudo virar um buraco negro, mas isso já é um outro vídeo. A gente conseguiria ver como se fossem estrelas pra gente. Porque como essas coisas são exatamente muito minúsculas, elas também são muito rápidas. Algumas conseguem bater trilhões de vezes por segundo, né? Dar volta no próton milhões de vezes por segundo. Então isso é muito rápido. E pensando em ser pequeno, imagina se você é um sol ou um deus da vida. E você olha para nós humanos e a gente morre rápido. Assim, a gente morre em 100 anos, em 70, 120. É muito tempo pra gente. Mas pense numa árvore. Uma árvore, em geral, vive uns 100 anos, 500, dependendo. E já encontraram uma árvore que inclusive foi sem querer descoberta e sem querer morta. Que uma forma de aprender qual é a idade de algumas coisas é uma forma de arqueologia que envolve árvores. Existe uma espécie gigante de árvores, né? Uma espécie gigante não, mas uma família inteira, uma família muito grande de árvores, que a cada ano cria um anel dentro do seu núcleo. E cada ano vai tendo mais anéis no núcleo. E tem uma forma de você saber quão velho essa árvore é. Você faz meio que um furo e pega um pedaço. Só que infelizmente as pessoas que estavam usando prenderam o negócio. E eles acabaram cortando. Descobriram que essa árvore tinha 5.000 anos. O que é muito tempo. Que é tanto tempo, na verdade, que pensando que cada humano vivesse 100 anos, todos morressem aos 100 anos exatamente, ela teria passado por mais de 500 humanos. Ela teria literalmente vivido a idade de 500 humanos juntos, considerando que eles são saudáveis, que vivam mais de 100 anos, considerando que não era 5.000 exato, era mais. E tem a questão que os anéis às vezes se deformam, é difícil de ver. Então, para a perspectiva da árvore, nós morremos rápidos. Para a perspectiva, por exemplo, de nós, borboletas morrem rápido. Algumas morrem em literalmente um dia de vida. Se reproduzem e morrem. E é bem comum pensar o contrário. Depois dessa percepção, talvez seja comum pensar o contrário. Porque imagine só, o Sol está, segundo estimativas, uns 3 bilhões de anos por aí. E ele continua jovem. Então, ser jovem para 3 bilhões de anos... Não, 3 bilhões de anos não, 7 mais ou menos. 7 bilhões de anos. Isso e considerando que ele ainda está jovem, meio como uma pré-adolescência, passando para ser uma gigante vermelha, para crescer e explodir. Bom. A gente morre rápido para eles. E no caso dos átomos, eles batem trilhões de vezes por segundo. Mas para eles isso é totalmente normal. Porque eles vivem lá. Então se tivesse alguém vivendo num elétron,
sei lá, talvez uma forma de terra elétron, para ele seria normal. E ele não conseguiria nos ver. Porque a gente é tão grande que, nossa, se você pegar isso, tem trilhões de átomos nisso. Nesse espaço de ar. Então, poderia ser. Então, meio que eu compartilhei a teoria bizarra que talvez eu tenha inventado ou talvez não. Eu nunca li isso na internet. Então, talvez tenha inventado, não sei. Mas compartilhei também um pouco do meu conhecimento sobre átomos. Espero que vocês tenham gostado. E até mais.